Olá, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um webinar promovido pela ASAP, Aliança para a Saúde Populacional, um espaço aberto para a gente discutir temas relacionados à gestão de saúde em tempos de pandemia. Hoje vamos falar sobre o comportamento da população inserida em programas de saúde frente ao cenário atual. Para falar sobre o tema, convidamos a doutora Anelisa Siqueira, membro do Conselho Diretor da ASAP e CEO da GSC, Integradora de Saúde, ex-presidente do Conselho Diretor da ASAP, doutora Anelisa é médica, mestre em Economia e Gestão em Saúde pela Unifesp, com MBA em Gestão Estratégica pelo Instituto em Especialização em Implantação de Modelos de Gestão de Qualidade pelo Canadian Accreditation Health System e formação em Governança Corporativa pela Fundação Dom Cabral. Recebemos também Marcos Rabelo, membro do Conselho Diretor da ASAP e CEO da Capitamed. Médico veterinário, Dr. Marcos tem especialização em epidemiologia pela Faculdade Portuguesa Unileia, gestão de negócios, tecnologia da informação e finanças pela FGV. Atuou como diretor de patrimônio e agronegócios de instituição financeira e foi presidente executivo do Hospital Vera Cruz, de Belo Horizonte. Para mediar a nossa conversa, apresento Fábio Abreu, membro do Conselho Diretor da ASAP e CEO da Health Centrics, mestre em Administração pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo, FGV, e pela University of Southern California, Estados Unidos. Fábio foi fundador e idealizador da ASAP, Aliança para a Saúde Populacional, cofundador e ex-CEO da AxisMed, diretor de Planejamento e Regulamentação da Interclínicas Planos de Saúde e CEO da Neodata, Informática e Organização Empresarial. Sejam todos muito bem-vindos. Lembro aos participantes da live que o chat do YouTube está aberto para perguntas e sugestões. Nossos convidados farão o possível para atender a todos. Mas caso não dê tempo, escrevam para dúvidas@azapsaude.org.br, que a equipe da ASAP encaminha para os nossos convidados. Mas caso queira entrar em contato diretamente, na descrição da live no YouTube, tem os links para o perfil de cada um deles lá no LinkedIn. Passo agora a palavra para o Fábio, que vai conduzir a nossa conversa. Obrigado, Mara. Uma boa tarde para todos. É um prazer enorme de recebê-los nessa conversa aqui com meus parceiros da ASAP, o Marcos e a Anelisa, e espero que a gente possa desenvolver uns pontos muito importantes, porque é sempre bom falar sobre programas de saúde. É algo que, para nosso ponto de vista, que somos da ASAP, achamos que é uma peça fundamental na transformação do sistema de saúde, que nós estamos sendo acelerados agora pelo Covid-19. E agradeço a todos que estão assistindo essa live, é uma honra tê-los aqui com a gente. Bem, acho que a gente já pode começar. Marcos, Elisa, vamos lá. Destravem seus microfones e a primeira pergunta, vamos lá. Para colocar todo mundo na mesma página, eu queria ouvir de vocês qual o perfil dos pacientes que participam de programas de saúde, tá? Nesse sentido, porque a gente sabe que tem pessoas de um estado muito frágil, muito crítico, até pessoas que aparentemente não parecem estar doentes. Eu peço a Anelisa que comece a dar esse exemplo, e depois passe a palavra para o Marcos completar a ideia, por favor. Ana? Acho que a gente pode começar com o Dr. Marcos, porque a Anelisa está com um probleminha no áudio, então vamos inverter, Fábio? Vamos lá. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Eu hoje sou membro do Conselho Diretivo da ASAP e agradeço o convite. Olha só, na nossa empresa, nós temos uma carteira bastante grande de pacientes complexos, pacientes mais acometidos, pacientes que nós, em geral, consideramos pacientes terciários, né? Temos também programas para pacientes menos acometidos, que têm uma doença ou que precisam somente de uma mudança de hábito. Mas o principal aspecto da nossa carteira, da Capitamed, é realmente esse paciente acometido. Os diversos programas que nós atuamos, que são vários, eu vou falar rapidamente aqui. O carro-chefe é realmente o gerenciamento de casos crônicos em vários níveis de complexidade. Nós trabalhamos com vários níveis de complexidade, desde o paciente independente, que tem uma doença ou precisa de uma mudança de hábito, ou para o paciente já, e muitas vezes em cuidado terminal ou cuidado paliativo. Temos programas como assistência domiciliar, que, em geral, é uma reabilitação ou um procedimento de transição. Eu não sei até onde vocês escutaram.
Não, foi coisa pouca, falou Tá. Então, pouquíssimo. estava falando do gerenciamento de crônicos, falei da assistência domiciliar, que trata da reabilitação e também da transição do cuidado, programas como tratamento de lesões de pele, temos vários atendimentos pontuais, que muitas vezes são atendimentos de deshospitalização, pacientes que podem e precisam sair do hospital, né, que depois acho que nós vamos falar um pouco mais disso no cuidado pós-alta, e programas de internação domiciliar também, cuidados paliativos, entre outros programas principais. Pergunta agora, que a gente tinha acabado de fazer para o Marcos, é referente ao perfil das pessoas que participam de programas, né? Que podem ser pessoas extremamente mais frágeis e com uma saúde muito debilitada, como é o caso que o Marco cuida, e até aquelas pessoas crônicas, quando você vê na rua, você pensa, não, para que ela está no programa, né? Então, contar um pouco para todo mundo quais são o perfil que você trabalha, eu sei que tem um espectro um pouco maior, contar um pouco para a gente poder dar um cenário onde a gente vai fazer a nossa conversa. Vamos lá. Tá bom. A gente trabalha com um perfil de pacientes como o do Marcos, no transição pós-alta hospitalar, pacientes mais complexos, mais agravados, e a gente tem uma carteira hoje bem grande, né? São quase 100 mil usuários de programas de gestão de pacientes crônicos, que são pacientes com total autonomia, mas que apresentam uma ou mais patologias. Quando chegou a pandemia, obviamente, como o Marcos, a gente ficou bem preocupado, né? Porque a gente tinha uma população que, pelo próprio processo aí da pandemia, era uma população de altíssimo risco. Tanto aqueles que permanecem internados em domicílio, como aqueles outros que estão dentro de modelos de coordenação de cuidado, atenção primária, etc. e tal. E aí a ideia foi a gente conseguir tratar desses pacientes, né, colocar um zoom, acho que o Fábio sempre falou, né, gestão de saúde populacional com foco individual, esse desenho, essa fala vem do Fábio, lá dos primórdios da ZAP, né? Então, a gente, nesse público maior aí que transita, a gente fez um esforço de colocar uma lupa e, de fato, de novo, readequar essa população em 4 clusters diferentes, onde a gente podia manejá-los com maior ou menor intensidade durante o processo de pandemia. Legal. É muito importante você ter colocado isso, até eu vou passar para o Marco falar um pouco a respeito. Como é que foi esse impacto de repente, se achar no meio de uma crise, gerenciando milhares de pessoas de altíssimo risco e ter que se adaptar e lidar com isso de uma hora para outra, sabendo que elas são as pessoas mais debilitadas para estarem expostas a uma pandemia que nós estamos vivendo hoje. Vamos lá, Marco. Então, para nós foi um susto muito grande. Nós estávamos, inclusive, no meio de um evento em Goiânia, o evento foi interrompido no meio, num dia teve, no dia seguinte já não teve, então foi uma coisa muito brusca, chegou de uma forma muito brusca. Nós imediatamente montamos um comitê de crise que ficou continuamente em contato e discutindo tudo que poderia ser feito e deveria ser feito. Imediatamente suspendemos as consultas e os atendimentos presenciais da grande maioria dos nossos pacientes. Nós temos uma carteira bastante expressiva desses pacientes complexos, aí administramos quase 5 mil pacientes no entra e sai, que nós temos normalmente dentro da nossa carteira, e partimos para o isolamento de pacientes que poderiam, que eventualmente apresentaram síndrome gripal, síndrome respiratória. Rapidamente esses pacientes eram isolados, inclusive dentro do próprio ambiente domiciliar, o ambiente que ele reside ali. E várias medidas também de uso de EPI e paramentação adequada dos nossos profissionais, mas a grande guinada foi realmente transformar praticamente todo o nosso cuidado para o cuidado remoto, para a teleconsulta, a teleorientação, o telemonitoramento, e hoje nós temos aí mais de 15 mil teleconsultas realizadas. Então, foram uma série de providências que nós fomos tomando, e como todos sabem, hoje nós estamos em 4 estados, Minas Gerais, Goiás, Espírito Santo e o Distrito Federal, que fora o Espírito Santo, que tem um acometimento maior da Covid-19, nesses outros
Essas outras regiões não tivemos um surto tão expressivo, tão impactante. Já visto até a questão de ocupação hospitalar aqui em Belo Horizonte, que hoje está uma ocupação baixa. Está virando até um problema aqui, porque realmente a ocupação está baixa. Então, basicamente isso. Legal. Quer completar, Ana, com alguma ideia a respeito acho que do que vocês fizeram? dentro do AD, acho que foi exatamente isso que o Max falou, a gente cuidar aí de treinamento, EPIs para esses profissionais que se mantiveram tendo ir para casa, porque, como o Max tem pacientes de alta complexidade, que precisam de enfermeiro 24 horas, e não tem como isso não acontecer, então, toda essa parte foi olhada e cuidada. Obviamente, aumentar, estimular cada vez mais o acesso à central de saúde também, para poder apoiar essas famílias, esses cuidadores do ponto de vista de cuidado e de saúde mental também, e partir para toda a parte de telemedicina, usando todas as ferramentas que a gente tem à disposição para fazer as consultas, fossem de médicos, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, e instituir cada vez mais o engajamento dos nossos pacientes em aplicativos de fisioterapia, que a gente já vinha usando aí, estimulando o uso, então acho que esse foi um momento super propício para a gente poder engajar, né? Isso do ponto de vista de AD. Do ponto de vista de gestão de saúde, a gente hoje, fazendo parte aí de um grupo bem grande, a gente tem a obrigação, né, de cuidar da sociedade e cuidar do próprio grupo, né? Só dentro do grupo são mais de 30 mil colaboradores, então, abrir todos os canais, toda a multicanalidade possível aí para atender esses colaboradores e conseguir, na verdade, para os nossos pacientes e para também os nossos clientes, abrir um canal de PA digital para desonerar o pronto-socorro da Rede Ímpar, então, como apoio à Rede Ímpar, a gente abrir um canal aí para o PA digital, com teleconsulta, prescrição eletrônica, encaminhamento médico, toda a parte de atenção primária também migrou para teleconsulta com os nossos médicos de atenção primária aderindo a isso, o que também foi extremamente gratificante, porque foi um momento de engajamento do usuário-paciente e do usuário médico, então, esse binômio aí que é tão importante se engajou aí em todo esse movimento de tele. E aí também alguns programas para evitar que os nossos coordenados, né, nossos beneficiários coordenados aí fossem ao pronto-socorro e tivessem se expondo e sobrecarregando o sistema. Então, a gente teve aí todo um trabalho de disponibilizar o atendimento e o monitoramento para esses pacientes via tele também. Acho que foram várias ações e todas elas muito vinculadas ao engajamento digital. Legal. Muito bom, gente. Eu tenho uma pergunta aqui que foi colocada, que é, assim, como que vocês enxergam que os participantes dos programas que vocês oferecem têm se comportado, estão mudando a forma de interagir com vocês? A Ana já deu uma ideia que tem uma adesão melhor, já falou que tem uma questão também de saúde mental envolvida. Como é que está sendo esse impacto? Eu faço essa pergunta para o Marco, não, desculpa, é melhor para a Ana, que ela tem uma visão mais completa, e depois a próxima eu encaminho para o Marco, tá? Tem uma trocada aqui. Vamos embora. Tá? Acho que, como a gente falou, acho que foi uma oportunidade para a gente tinha aí acho que o mercado de saúde como um todo tinha um plano da gente evoluir aí nessa transformação digital de uma maneira bem intensa, né? A vontade, acho que dos prestadores era intensa, e a gente tinha aí barreiras, né? Fossem dos consumidores, fossem dos usuários, fossem das regulamentações, né? E aí, nesse movimento todo que a pandemia provocou, né, de liberação, aí, de acesso, isso trouxe, como eu já falei, o engajamento de fato, né, dos usuários do sistema de saúde, né, eles começaram a entender quais são os benefícios de você fazer a teleconsulta, de como você pode estar engajado na atenção primária, né, via tele. Obviamente que eu não acredito que só isso seja suficiente, que você tem que navegar esse usuário
para que em algum momento ele tenha o touch point de verdade, mas como é que a gente consegue, através de toda uma comunicação digital, através de toda essa navegação via plataforma que hoje a gente vem desenvolvendo mesmo, usando aí todos os dados, como é que a gente consegue, por exemplo, identificar o gap de cuidado daquele paciente que a gente está coordenando e entender que, poxa, nesse período ele precisava ter ido e precisava ter feito um exame e não fez, como eu consigo resgatá-lo, puxá-lo para uma consulta, prescrever o exame e encaminhar? Se eu falasse para você que há 3 meses a gente tentava fazer isso, a gente tentava engajá-lo nessa comunicação digital, nessa navegação, e a gente tinha uma resistência enorme, e agora a gente assim, teve um salto de quase 300% de adesão. Essa é uma coisa impressionante, a mudança de cultura, né? E o médico também, a gente tinha uma resistência enorme, né? A gente não conseguia fazer com que o médico da nossa central de saúde, a gente usava a teleconsulta para aqueles pacientes que já eram nossos, isso era permitido, né? Então, quando a gente precisava fazer uma prescrição eletrônica, precisava fazer alguma coisa, uma consulta via tele para aquele paciente que já é atendido nos nossos consultórios, mas que precisava ser, a gente tinha uma dificuldade e, de repente, isso fez vir à tona que essa demanda era reprimida, e ela existia, e esse engajamento ele é possível, sim, né? Então, essa transformação que a gente está vendo aqui nessa live, que somos nós aqui fazendo live, etc., isso aconteceu na saúde também, de uma maneira bastante positiva. Acho que a nossa obrigação, nesse momento, é fazer com que essa transformação, isso tudo que aconteceu de uma maneira positiva, não destrua valor na saúde, né? E ela tem a preocupação de fato, vir, não como uma maneira da gente destruir valor e destruir propósito, etc., mas como uma maneira de gerar novas oportunidades de navegação desses beneficiários dentro de um sistema de saúde mais sustentável. Acho que essa é a nossa preocupação. Legal, acho que é isso mesmo, né? Eu enxergo que, como disse, algumas startups, eu estou muito inserido nesse mundo, elas estão tendo um impacto muito forte nessa questão da oportunidades de teleconsulta, telemedicina e outros modelos não tão falados como agora, mas a gestão de saúde populacional, programas de saúde, estão no momento de finalmente quebrar uma barreira de adesão, de as pessoas aceitarem esse tipo de trabalho, e vai fazer esse mercado crescer muito. Eu acho que a ZAP ela estava muito à frente do seu tempo. Em vários momentos eu olhava o que acontecia e falava, puxa, estamos muito à frente ainda, né? Estamos fora do timing do mercado. Isso eu acho que vai estar vindo agora com tudo que nós estamos fazendo. Estamos vendo acontecer, é como se nós já estivéssemos prontos para entregar. Uma pergunta que eu vou fazer para o Marco agora, que é muito importante para a gente, é em relação aos outros prestadores de saúde que têm uma atenção muito mais pontual, e as operadoras, né? Como é que elas têm lidado, têm se adaptado, quais são as novas demandas que estão surgindo em função desse cenário que nós estamos vivendo para empresas que estão muito mais engajadas em gestão de saúde populacional, como nós estamos. Eu sou mais na parte de tecnologia, mas agora já fui o que vocês... Já tinha uma empresa que fazia o que vocês faziam, mas agora eu estou em outra praia. Mas vocês que estão na ponta, é muito importante contar como os outros prestadores estão enxergando, os outros players grandes, e também como os pagadores, as operadoras estão enxergando esse momento, como que estão pedindo de vocês, que está abrindo no mercado para os nossos parceiros na ZAP. Perfeito, Fábio. Muito boa pergunta. Olha, experimentamos, assim como a doutora Anelisa falou, um empurrão, né? Um abismo que se abriu na nossa frente para poder nos empurrar, de fato, de uma vez por todas, para a telemedicina, para o atendimento remoto, que já acontece no mundo inteiro. E isso veio no momento, inclusive, que a telemedicina e toda a transformação digital que nós estamos no meio dela, né? A Captamed está exatamente já trabalhando há 2 anos, toda essa transformação digital, isso veio de uma forma avassaladora para nós, né?
E então, nós rapidamente, dentro até do que eu falei, das nossas estruturas de comitê, de governança, nós rapidamente fomos protagonistas aqui com as nossas operadoras, nós atendemos uma quantidade de operadora, um volume de operador muito grande, então nós somos protagonistas em propor os modelos, em sugerir, não reduzir ou simplesmente parar planos de cuidado em função da impossibilidade da pandemia. Então, nós também estratificamos os nossos pacientes, colocamos os pacientes em grupos diferentes, mostramos isso para os nossos clientes, né? Tivemos uma reação, como falei também, das famílias que não queriam visita nenhuma, famílias que não aceitavam parar o cuidado, pacientes graves, pacientes não tão graves. Então, as operadoras, em geral, tiveram uma compreensão muito rápida também da aceitação do modelo de teleconsulta. Algumas questionaram qual plataforma e tudo, falaram, olha, nesse momento, eu até puxei bastante essa responsabilidade, falei, nesse momento, o que nós estamos fazendo é o seguinte, nós usamos qualquer plataforma de vídeo ou áudio e fazemos o registro eletrônico no nosso prontuário. Então, é isso que nós estamos fazendo. Da forma que é uma consulta normal. Ninguém fica filmando, gravando uma consulta médica normal. Né? Agora, é lógico que de lá para cá nós já estamos estudando todas as plataformas nacionais e internacionais para realmente ter agora uma forma de realmente relacionar com a nossa comunidade de beneficiários e pacientes diferente. Né? Outra coisa muito rápida também que nós montamos aqui para atender as operadoras foi o que nós chamamos de plantão Covid. Então, as operadoras, aqui algumas operadoras fizeram contratos com formas, inclusive, de precificação diferente, para que todo paciente, qualquer beneficiário que tivesse dúvida, tem uma síndrome gripal, tem uma queixa qualquer, ele tem um acesso, né? A palavra acesso, nesse horário, nesse momento, é muito importante. Então, nós oferecemos esse acesso. Então, as pessoas ligam para a empresa, nós montamos estruturas de telefonia, programação de telefonia, URA, inclusive um chatbot experimental, para poder dar vazão para essa pessoa não ficar esperando ser atendida do ponto de vista remoto e sempre atendida presencialmente também, se o quadro for um quadro que necessita de atendimento presencial. Então, as operadoras receberam isso muito bem, fechando aqui minha fala, eu acho que isso realmente vai ter uma quebra, já existe hoje uma quebra de paradigma muito grande, nós pretendemos trabalhar na lógica de entrega de mais valor a baixo custo e toda a estrutura de tecnologia que hoje se desenha no mundo e pode ser rapidamente adaptada, os conselhos todos, inclusive de fisioterapia, né? Hoje autorizam o atendimento remoto, espero que isso continue depois da crise, isso tudo vai ser discutido no nosso grupo, né, Ana? Então, basicamente é isso, eu acho que é um momento de um trade-off assim, gigantesco para o que nós fazemos. Muito bom. Eu também queria fazer até um comentário, né? Nós que estamos mexendo mais com a parte de tecnologia, que estamos mexendo mais com isso, também a gente fica analisando dados dentro da operadora, também recebemos uma demanda no final do dia de que puxa, a gente precisa achar em tempo real quem são as pessoas que estão fazendo procedimentos, exames, passando pronto-socorro relacionados ao Covid, né? E aí a gente tem que correr rapidinho, montar um modelo já conectado em tempo real em todo o processo de autorização para poder identificar isso, encaminhar para os nossos clientes. E, para você ter uma ideia, teve uma operadora que ela tinha, com outros meios, achado 200 pessoas, uma carteira de quase 500 mil, que tinham o risco de ter Covid. Quando a gente ligou a ferramenta, isso pulou para 5 mil. Uma operadora aqui no Brasil inteiro, ela atua, mas muito forte aqui em São Paulo. Então, isso acontece muito. E nessa linha, Ana, eu acho que é legal, você comentou comigo na nossa conversa antes, que esse programa, eu queria ouvir mais, que é uma coisa fantástica, esse programa não só de pós-alta, que eu acho que nesse sentido, nesse momento faz todo sentido, ficar fora do hospital é muito importante, né, para as pessoas que participam de programas, mas como é que funciona essa questão de atendimento em pronto-socorro, que você falou, né, o pronto atendimento, feito pela telemedicina? É uma inovação muito grande essa. Acho que tem um ponto que eu queria completar, Fábio, você estava falando de fazer análise dos exames, né? E aí, a gente lá como grupo, a gente fez a análise dos exames ao contrário, né? A gente começou a identificar quais eram aqueles
pacientes que não estavam fazendo exames, né? Então, quando a gente pega dentro do universo DASI, você tem lá um comparativo com o ano passado, a gente identificou centenas de pacientes que deveriam, por exemplo, neste momento, estar fazendo mamografia e que no ano passado um enorme percentual deles teve um nível de comprometimento grande, que a gente sabe que neste momento, por não estarem buscando esse cuidado, provavelmente a gente está criando uma demanda reprimida para uma agudização aí de algumas patologias que vão acontecer nos próximos meses. E a gente focou muito nas patologias oncológicas, e isso tem sido super representativo, assim. E como é que a gente pode apresentar para os clientes essa demanda aí de gap de cuidado que está acontecendo e que, de fato, vai trazer aí um aumento de piora de saúde para o beneficiário e, consequentemente, aumento de custo para as operadoras, né? Então, só para complementar, fazer. Fábio, rapidamente, a situação foi tão brusca e tão anormal, atípica, que, mais uma vez, a rede hospitalar privada e pública também, aqui em BH, em Minas Gerais, está vazia. Tem hospitais que estão com 30% de ocupação. Isso tem um efeito, desencadeia um efeito, né, Ana e Fábio? Por exemplo, as operadoras estão com queda drástica de sinistralidade. Operadoras fazendo caixa nesse momento de crise. É bom, liquidez é importante, dá sustentabilidade para o sistema. Mas é curioso como é que tão rápido isso aconteceu. Muito rápido. Né? Eu acho que isso é só para... Depois já devolvo a palavra, Ana. Eu acho que isso é uma sugestão para um tema da ZAP, para um novo webinar, que é muito boa, muito oportuna, muito legal. rica, e talvez um pouco mais de palestrantes para comentar isso, que vai ser uma discussão muito quente também, muito boa. Continuando, agora vamos voltar à pergunta lá. Na verdade, a gente teve dois movimentos ali, né? Um de criar esse PA digital, né, para os nossos pacientes coordenados, para o mercado, na verdade. Hoje a gente tem mais de 1 milhão de vidas contratualizadas para esse PA digital, o que significa aí que a gente tem feito, né, semanalmente, a gente já está passando a marca de 1.800 teleconsultas semanais, então... isso de uma maneira absolutamente rápida, né? A gente, obviamente, usa uma plataforma do grupo, né, que navega o paciente aí em todos os touch points dele, mas foi um crescimento, porque a gente saiu do zero, né? A gente está falando que a gente saiu do zero para mais de 1.800 consultas semanais para esse tipo de atendimento, né? Então, foram médicos, inclusive a gente fez um movimento de trazer médicos que eram do grupo, que pela baixa demanda em hospitais, em laboratórios, estavam com ociosidade, então, através de uma qualificação, tem toda lá uma regra do CRM, que a gente usa do Salesforce e tal, e toda a qualificação a gente colocou o mesmo protocolo que está sendo usado aí em vários lugares, do Zingtri, para, de fato, fazer esse PA digital focado muito no COVID e poder direcionar aquele paciente que precisa ir para o hospital e aquele que não precisa. Esse foi um movimento. O outro movimento também interessante que a gente fez foi criar o que a gente chamou de monitoramento pós-alta de pronto-socorro, porque, como o Marcos citou, a gente tem diferentes realidades no país como um todo, né? E a rede ímpar está em alguns lugares, mas principalmente Rio e São Paulo, no primeiro momento, tiveram uma sobrecarga aí no sistema hospitalar, aumentando muito a demanda no pronto-socorro. E aí, o que a gente, para a gente evitar que a gente sobrecarregasse os leitos dos hospitais, a gente criou um processo de monitoramento com teleconsulta daqueles pacientes que passavam no pronto-socorro, tinham um quadro clínico um pouquinho mais agravado, entravam lá num score, colhia-se o exame, né, colhia-se o PCR, e aí, através da integração que a gente tem, a gente lia aquele PCR e engajava o paciente dentro de um programa ali de monitoramento que durava 14 dias com a teleconsulta do enfermeiro e do médico. E aí, com isso, a gente, nesse período, engajou aí mais de 1.800 pacientes. Esses pacientes, eles tiveram uma passagem, eles retornaram muito menos para o pronto-socorro e reinternaram quase 40% menos do que a população que não foi monitorada.
Então, são ações que, de novo, né, de uma maneira muito rápida, acho que todos os prestadores de saúde foram implementando, né, implementando de acordo com as necessidades que iam surgindo e fazendo com que a tecnologia pudesse, de fato, ajudar e apoiar. Né? Então, essa régua de monitoramento digital de pacientes pós-alta de PS foi extremamente também benéfico para o usuário, que podia ir embora para casa sem o medo de ficar em casa lá sem o apoio, para o médico do pronto-socorro, que podia dar alta para aquele paciente, sabendo que ele continuava dentro de uma linha de cuidado, continuava sendo olhado, e para o próprio hospital, que evitou um monte de sobrecarga e de internações desnecessárias, principalmente na rede do Rio e de São Paulo, que estavam, em algum momento, não sobrecarregadas. Então, isso foi extremamente importante. Legal. Eu Bem, queria... pessoal, só um instantinho. Opa, claro, vamos lá, Mara. Esse é aquele momento, né, que eu entro para interromper um pouquinho, me desculpem, mas só para avisar que passamos já de mais de meia hora, né, da nossa live, que aqui o tempo voa, né, e o papo vai fluindo, a gente acaba esquecendo. Então, eu entro para avisar. E aí, passamos dessa mais de meia hora, já temos pergunta da audiência, então a gente vai interagindo com o bate-papo, também inserindo as perguntas da audiência, e aqui o papo flui. Vamos aí para a segunda parte da nossa live. Legal. Depois, quando aparecer as perguntas e as pessoas, eu vou trazendo essas perguntas para vocês, mas uma questão importante que é um lado esquecido de toda a parte de quando a gente fala de programas de saúde, de cuidar das pessoas, de uma linha de cuidado, de uma jornada mais bem acompanhada, que é a família e o cuidador familiar. Eu fico imaginando o que essas pessoas passaram, ou estão passando nesse cenário que a gente está vivendo, e a gente tocar também nesse lado mais soft, mais humano, da dor, porque essas pessoas normalmente já têm um estresse, já têm uma depressão, já têm uma condição mental muito séria, porque está cuidando de pessoas muito sérias, com uma saúde muito fragilizada, às vezes totalmente acamadas, e agora, num cenário desse, vocês têm tem alguma vivência no que acontece com esse cuidador, como é que ele está reagindo, que tipo de suporte tem sido dado para eles? Passo a palavra para vocês. Marcos, se você quiser comentar, depois Ana também, acho que vale a pena, porque realmente eles são meio esquecidos por nós. Né? Ótima pergunta. Eu colocaria o técnico de enfermagem nesse comentário, porque muitas vezes ele tem essa função de cuidador, né? E esse funcionário, esse colaborador, ele circula muito. Então, ele faz plantão, ele sai de uma casa, vai para outra, a não ser que seja ali um cuidador que foi treinado, que é um funcionário antigo da família, isso também é comum acontecer. Mas o paciente mais grave, em geral, precisa ou de um técnico de enfermagem ou de um cuidador treinado, né? O que nós tivemos que fazer foi flexibilizar muito os modelos de plantão e rotas e formas que as pessoas estavam fazendo para poder realmente impedir que essas pessoas ficassem circulando, né? Porque o fato de circular propicia o contágio e isso é assustador, mais uma vez assustador para uma carteira como a nossa. Então, uma das primeiras providências foi manter o técnico de enfermagem ou o cuidador por o maior tempo possível na casa da pessoa. Então, se esse técnico fazia plantão de 12 horas, ou se ele trocava de 12 em 12 horas, ele passou a ficar 24 horas ou 48 horas na mesma residência. Então, com isso, o volume de circulação das pessoas caiu drasticamente. Isso foi uma medida que foi tomada. Nós tivemos casos assim curiosos, gente que não aceitava ninguém na casa, inclusive pacientes graves, graves com ventilação, que não aceitaram nem o técnico de enfermagem. Nós tivemos que dar suporte remoto a essas pessoas, a esses pacientes, né, buscando ali o máximo possível de informação, porque a família simplesmente não aceitou ninguém. Por outro lado, um paciente que não tinha indicação de manter e poderia fazer o cuidado remoto não aceitou, exigiu o profissional fisicamente. Com relação assim, a questões de problemas emocionais, de comportamento, tem também, né? Porque as pessoas ficam confinadas e aquilo acaba acontecendo. Mas a crise
tem, sei lá, 3 meses, né? Não deu tempo ainda para ter um afloramento tão grande. Uma providência que eu acho que é legal comentar, eu tenho um consultor estratégico de gestão de pessoas e nós, então, instituímos lives diárias para os nossos colaboradores e prestadores de serviço acompanharem, e aí foram feitos vários treinamentos de mentalização, de mindfulness, enfim, uma série de abordagens, né, via esse consultor, via esse volume de lives grande, que deram um resultado espetacular. Né? A gente poderia até replicar isso, inclusive, para famílias, cuidadores e outras pessoas. Legal. Ana? Eu vou complementar outra parte, já que o Marcos acho que falou bastante da parte do AD, então eu vou falar um pouco mais da parte dos usuários aí do modelo de gestão de saúde, que é um pouco mais amplo, né? A gente teve na Central de Saúde um aumento de quase 3.000% de chamados, né? Fantástico. E isso, na verdade, veio muito correlacionado ao medo, à insegurança, à dúvida. A gente teve, nesse caso que eu até passei aí sobre o monitoramento pós-alta de PS, a gente teve 2 ou 3 ali pacientes que acabaram desenvolvendo um vínculo afetivo com o enfermeiro que ficou monitorando via teleconsulta. Então, assim, de fato, a gente... isso diminuiu, tá? A gente teve esse pico em abril foi o maior pico, acho que ninguém sabia exatamente como que era o Covid, o que vinha, o que não vinha. Então, a gente teve um aumento de 3.000% aí de engajamento desse pessoal na central, e a gente começou a disponibilizar a teleconsulta do enfermeiro mais ativamente e a teleconsulta do psicólogo, né? E dando esse apoio emocional. Os nossos clientes e parceiros aí começaram a demandar, de fato, né, que a gente pudesse ofertar o serviço de telepsico, né, para essas carteiras, justamente por entenderem o agravo da saúde emocional que a pandemia estava trazendo para todos os beneficiários. E isso a gente tem visto. Eu acredito muito que qualquer tele, né? Acho que a gente tem a tele do enfermeiro, ela apoia demais esse público, e a telepsico, ela também veio, acho que para ficar, né? Era alguma coisa que já era permitida em alguns níveis, e agora ela vem de uma maneira mais forte para que a gente possa usá-la, não só por conta da pandemia, mas por conta do momento que a gente vive como cidadão nessa sociedade maluca aí. Se fosse só a pandemia, já era um problema maior. Já era um problema. A gente tem desafios muito maiores, principalmente no Brasil, né? Fábio, Pois não. você gostaria de atender um pouquinho a nossa audiência dentro aqui do Exatamente. contexto? Eu vi o Paulo Júnior, ele está colocando uma pergunta aqui que é muito importante, que é as pessoas realmente que tiveram a questão do Covid-19, né? Se foram infectadas, precisaram ser tratadas. Como é que foi o acompanhamento e qual foi o papel de vocês para essas pessoas, para esses pacientes que tiveram efetivamente o contato, o contágio e o agravamento, todo o processo dessa doença que pode, inclusive, levar a óbito? Acho que essa é uma pergunta muito boa, muito bem colocada. Quer falar? Não? Pode ser, desculpa, me direcionar. Vamos lá, Ana, o Marco, agora Pode eu falar, vou me embora, Marcos, tem que ter direcionado. Na verdade, a gente desenvolveu um programa, parece que é repetitivo, mas o fato aqui era pacientes testados da nossa carteira de beneficiários, aí, que são quase 100 mil usuários, a gente teve aí um volume bem baixo de positivar, a gente manteve 91% da carteira em domicílio. Desses, aqueles que eram positivados, né, quando a gente entendia, a gente tem lá todo uma maneira hoje de identificar o usuário, quando ele bate no pronto-socorro, quando ele faz coleta, principalmente se estiver dentro da nossa rede, é muito mais fácil. E a gente identificando, a gente monitorava o resultado do exame, tendo o resultado positivo, ele entrava num evento sentinela, onde a gente começava a monitorá-lo de 14 a 21 dias com bastante intensidade.
E a gente teve, apesar da gente trabalhar essa carteira ser uma carteira, em sua grande maioria, quase 80%, uma população acima de 60 anos de idade, a gente teve um número muito reduzido de óbitos. E muito, eu diria, por conta desse monitoramento intensivo que era feito, evitando que esse paciente também ficasse se expondo e voltando ao hospital, né? E fazendo com que, se fosse necessário, a gente mandava o oxímetro, e aí usava o oxímetro conversando com a nossa plataforma, a gente conseguia ver como que estava a oximetria desse paciente, que era um parâmetro bem tangível para a gente ver aí o agravo de saúde, e com certeza eu acho que toda a diferença foi esse processo. Para os nossos colaboradores, inclusive aí do grupo inteiro, a gente também desenvolveu um processo de monitorar todos aqueles que eram positivados, né? E evitando, a gente teve um número minúsculo de pacientes, de colaboradores internados, e aí eu estou falando, né, de colaboradores que ficam no front também. Então, quando a gente pega toda a parte de atendimento, né, de laboratório, etc. e tal, e eu acho que muito veio dessa nossa capacidade, obviamente, quando tinha um agravo, a gente encaminhar para o hospital novamente, mas poder fazer esse monitoramento e ir deixando o paciente com tranquilidade dentro de casa, com todos os cuidados necessários. Muito bom. Olha, como eu comentei, nós não tivemos um volume grande de pacientes contaminados, enfim, positivos. Tivemos aqui algo em torno de 150 pacientes suspeitos e foram testados, uma porcentagem menor de testados, alguns óbitos. Mas, na verdade, como eu falei mais cedo, quer dizer, o medo foi um medo muito grande, né? O que foi bacana é que a nossa carteira e a outra carteira que veio de quase 40 mil pacientes para nós darmos cobertura, estabeleceram uma relação de confiança e um acesso confiável, né? Então, as pessoas ligavam, eram triadas, né, pelas enfermeiras. Depois, os casos mais graves ou que preocupassem, síndrome gripal, algum grau de perda respiratória, eram passados para os médicos, que conversavam diretamente com a família ou com o próprio paciente, orientando, e, se necessário, esse paciente era visitado pelo nosso plantão. A Capitanejo tem uma característica, isso sempre desde que foi criado, nós funcionamos 24 horas por dia, 365 dias por ano. E hoje nós temos uma estrutura de telefonia, de atendimento 24 horas, que é bastante eficaz. Então, as pessoas procuram a empresa, têm acesso, elas têm de fato acesso, nós temos toda a árvore ali de direcionamento das ligações, inclusive um direcionamento específico, né, para o Covid, que foi muito efetivo. Então, nós estávamos, inclusive, preparados para uma demanda muito maior do que aconteceu de fato. Que bom, né? Que bom. Mas, então, isso realmente deu uma tranquilidade muito grande para os nossos clientes, no sentido de acesso e resolutividade clínica, porque ninguém quer ir para o hospital. Ninguém. Muito bom. É o que está acontecendo. Ninguém quer ir para o hospital mesmo. Então, esse acesso é muito parecido em outra escala, né, Ana, com o que vocês fazem, mas a gente realmente conseguiu rapidamente colocar esse... Mas absolutamente importante, né? Porque a condição clínica desse paciente é muito mais agravada, né? Então, essa facilidade, né, de encaminhar o médico para casa, de gerar um APH, de poder tratar, é absolutamente relevante. Eu diria que é importante colocar que, assim, toda a questão de programas de promoção de saúde surgiu para dar um atendimento de acordo com a necessidade das pessoas e facilitar o acesso. Nós, se eu pudesse falar, a telemedicina, a teleconsulta, como está sendo visto hoje, é uma filha do nosso trabalho que há anos, há décadas, nós estamos fazendo isso de uma forma dentro de um conceito de programas, porque a gente precisava, a gente sabe da necessidade, a gente que é focado na jornada do paciente, a gente entendia que isso tinha que fazer todo sentido, e dar o acesso em casa, dar o acesso às pessoas mais frágeis, a uma orientação, a uma atenção, é extremamente fundamental, e foi da onde surgiu, lá no início dos anos 2000, as primeiras empresas trabalhando efetivamente com programas de saúde. Já tinha uma coisa de home care, atenção domiciliar, mas programa de saúde surgiu para valer por causa dessa questão do acesso. Então, hoje tem uma pergunta aqui da Raquel Marimon, que ela fala como é que a gente enxerga
a evolução da telemedicina após vencida a pandemia, nós somos um dos pioneiros da telemedicina, principalmente com monitoramento em casa, uma série de coisas. Nós, da ASAP, as empresas que fazem programa de saúde, deveríamos receber uma medalha por estamos tentando fazer isso, batalhando nesse mercado. Tem uns 20 anos, né, Fábio? Tem uns 20 anos. Então, ouvir a opinião de vocês sobre para onde vai a telemedicina após essa crise, é um pouco a gente contar para onde vai esse filho que agora está andando sozinho por aí, que nós criamos. Né? Só lembrando, antes da próxima, desculpe, Fábio, antes da próxima resposta, passamos já agora para os 15 minutos finais, então a gente já vai aí se cuidando aí com um pouquinho do tempo e também agradecendo aí a participação da nossa audiência, tá bem? Tá ótimo. Tá bom. Vou me permitir responder aqui primeiro. Tá bom, obrigado, Raquel, pela pergunta. E, mais uma vez, para nós, em pleno momento de transformação digital, né, toda essa crise foi um empurrão potente para um caminho que, para mim, não tem volta. Né? Existe uma dúvida, assim, de quais conselhos, logo em seguida da pandemia, vão realmente autorizar e regulamentar os procedimentos de teleconsulta, telemonitoramento, enfim, tudo isso daí. Né? Mas hoje não existe uma autorização temporária da maioria dos conselhos. O único conselho no Brasil que autoriza o teleatendimento é o Conselho de Psicologia, né, que a Ana comentou. Nós fazemos já também bastante aconselhamento remoto, mas eu entendo que pode haver, sim, algum escorregão, alguns passos para trás, em especial no CRM, né, porque existe aí um certo conservadorismo e cá entre nós existe também questões de conflito de interesse, né? Então, na minha opinião, acho que vai ter que ter sim, um movimento, inclusive, do setor e dentro do setor dos grupos, como o nosso grupo, né? Que pode e deve atuar nesse sentido de que os conselhos autorizem e regulamentem. Né? Então, eu preciso de uma plataforma de telemedicina que tem um certificado de proteção de dados, que é RIPA, né? Que está dentro da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, isso tudo precisa e vai ser necessário uma regulamentação que acho que, se nós formos atentos e espertos, nós vamos nos inspirar nos países que já fazem isso. Existe na Coreia um gabinete que a pessoa entra dentro ali e é monitorada, já sai com um hemograma com vários parâmetros, enfim, aquilo ali tudo automático, enfim. Isso é o que já está acontecendo no mundo. Não adianta a gente ficar olhando para o retrovisor e achar que vai voltar a ser como antes, que não vai voltar a ser como antes, na minha opinião. Ana, quer falar alguma coisa nesse ponto? Acho que o Marcos já falou quase tudo aí, acho que estava certo, só acho que ele tocou num ponto que eu só reforçaria, que é a questão do conflito de interesse, e eu falei isso um pouquinho no começo, e eu acho que isso para mim é uma grande preocupação, até porque eu acho que a ASAP sempre se posicionou como uma associação, na verdade, que trabalhava para gerar um modelo de saúde assistencial que, de fato, tivesse uma entrega de valor muito importante para o sistema de saúde. E a gente começa a ver alguns movimentos, né? Eu concordo com o Marcos, acho que não tem rollback disso, não dá para voltar atrás, mas a gente não pode precarizar esse tipo de utilização. Isso deve ser feito de uma maneira absolutamente consciente, né? Onde a gente não pode precarizar a prestação de serviço médico, de fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, né? Porque a gente dizer que a gente vai cobrar uma consulta médica R$40 só porque ela é tele, eu acho que a gente começa a desvirtuar um pouco a entrega de valor que a tecnologia poderia trazer para a gente. E aí a gente dá 2 passos para trás, em vez de andar um passo para frente. Então, acho que fica aqui um ponto de atenção para que a gente, como uma comunidade, né, que quer, de fato, elevar o nível do sistema de saúde, a gente entenda que isso precisa ser feito com parcimônia, com desfecho, né? A gente precisa orientar, né, isso
o que a gente quer de resultado com esse tipo, não vai tudo, não vai virar tele. Então, eu acho que ela é extremamente importante, acho que ela foi fantástica nesse momento, vai continuar sendo, mas a gente tem que ter critérios bem definidos de qual é a utilização das teles em todos os conselhos, né? E como a gente começa a mensurar desfecho disso tudo, porque senão a gente vai, em vez de andar para frente de novo, né? A gente vai dar 2 passos para trás, diminuindo mais ainda a qualidade de um sistema que já não entrega muito valor. E eu concordo, eu acho que essa questão dos interesses e da regulamentação bem feita é fundamental acontecer agora. Acho que a ZAP tem que se posicionar muito sobre isso. E eu gostaria também de colocar que eu já defendo há algum tempo esse conceito que telemedicina ela é muito mais do que teleconsulta, né? Então, a gente precisa imaginar pelo menos 3 grandes grupos, e acho que os 3 grupos vão ser bastante impulsionados daqui para frente. Primeiro, toda a questão de teleconsulta, teleconferência, que é um grupo, que é o que está em moda, que está em voga hoje, mas tem toda a questão do telemonitoramento, que é para essas pessoas monitorar, as pessoas monitorarem, e tem toda a questão dos devices e wearables. Então, acho que telemedicina é muito maior. E assim, eu acho que o único lugar que tenta usar todas essas 3 dimensões juntas é as empresas que trabalham com programas de promoção de saúde, e a ZAP tenta defender, mostrar isso para todo mundo. E acho que as 3 estão recebendo um impulso muito grande, forte, nessa pandemia. É aquilo que a gente tentava há muito tempo, mas, às vezes, se não vai pela dor, se não vai pelo amor, vai pela dor. E é o que está acontecendo agora. E a gente precisa ter sempre em mente, quando falar telemedicina, eu estou vendo várias questões aqui sobre isso, pelo menos abrir esses 3 mundos, que são mundos bem diferentes, né? A teleconsulta, o telemonitoramento e a aplicação, o uso de wearables devices, né? Isso é fundamental, porque a combinação disso vai mudar tudo. A combinação disso que vai fazer diferença muito grande. Isso. E aí eu vou colocar, olhando o nosso tempo, nós temos 4 minutos, eu gostaria que vocês fizessem as considerações finais. Eu acho que é muito importante a gente colocar isso, a cada um dos seus pontos, e eu faço depois o meu fechamento. Por favor, Marco, quer começar? Posso começar. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu também, assim como o Fábio, nós já estamos no mercado há muitos anos, e muito com uma pauta de que é necessário cuidar dos beneficiários do sistema, não só privado, como público também, né? Hoje nós temos um dos maiores sistemas de medicina de família do mundo, né? Isso é bastante reconhecido e acho que a gente também deve valorizar e aprender com isso. Eu acho que o grande empurrão que nós estamos tendo da pandemia, na verdade, tentando resumir o que nós falamos hoje, é um grande impulso para a modernidade, né? Para como que essa sociedade nossa vai se ajustar depois disso. A pandemia vai passar, mas vários conhecimentos e reflexões que nós tivemos nesse período também devem prevalecer. E essa questão remota, né? Essa não necessidade de tanto investimento físico. Eu vejo na minha empresa, nós temos muitos funcionários, diferentes do seu grupo hoje, né, Ana? Mas eu vou trabalhar, tenho ido trabalhar algumas horas por dia, o nosso prédio está vazio, as pessoas estão produzindo muito bem em casa, então são quebras de paradigmas muito grandes, muito impactantes, muito importantes. E também de tudo que nós falamos aqui, uma palavra que para mim é muito importante é o acesso. Como que a população vai ter acesso à saúde depois disso, e também não só em função da pandemia, mas em função do mundo de hoje, de todas as transformações que nós estamos experimentando aí nesses últimos anos, e de forma tão acelerada, em progressões geométricas que muitas vezes são assustadoras, né? Então, estamos aí, eu fico muito feliz da Captamed hoje se posicionar como um player importante. Nós temos nossas convicções, uma delas é realmente a necessidade do cuidado terciário, né? Nós temos várias operadoras, mas ainda uma adesão pequena, né, nesses programas de cuidados para esses pacientes terciários, que são os pacientes que pressionam, de fato, a rede. Então, nós vamos continuar
na nossa trajetória, na nossa cruzada de ir aos poucos também conquistando espaço e mostrando para as pessoas. E também, claro, nós queremos e estamos também investindo bastante em descer na pirâmide, que é para poder realmente abordar as populações que não têm tantas comorbidades, que não são pacientes tão complexos, não são high users, mas podem ser, né? Que é a lógica da atenção básica. Então, a Captamed fica agora também se posiciona no mercado como empresa que vai descer nessa pirâmide e tentar realmente oferecer soluções para outros tipos de população. Muito obrigado, gente. Parabéns aí pelo nível da nossa conversa. Ana? Oi. Bom, ainda bem que eu não estou há 20 anos, que nem você e o Fábio, que eu sou muito mais nova que vocês, então deixa esse rótulo aí só para vocês, tá bom? Comecei cedo. Não sei se é um elogio, uma crítica. Vambora. Brincadeira, né? Eu acho que falando um pouquinho aqui, né, porque o nosso título hoje era o comportamento da população inserida em programas de saúde no cenário atual, né? Acho que eu fiquei me perguntando assim, como seria se de fato a gente tivesse um modelo de gestão de saúde populacional que tivesse tido sucesso, né, com o desenho todo que o SUS tem, né, que é um dos melhores desenhos que a gente já viu, que é o desenho que a gente hoje, como ecossistema lá, como grupo, se propõe a fazer. Porque se a gente conseguisse ter um acesso, né, do beneficiário a um sistema de atenção primária, como seria hoje, né, numa UPA, enfim, a gente conseguiria imaginar o quanto que a gente poderia ter avançado em termos estatísticos e epidemiológicos nessa pandemia e o quanto a gente poderia ter evitado de agravo e de desinformação, né? Então, fica para mim aqui como é importante a gente ter, de fato, modelos de gestão de saúde populacional que trabalhe dados, né? Porque sem a epidemiologia, que hoje a gente recheia aí com todo o analytics e toda essa inteligência artificial, a gente não consegue, na verdade, ser assertivo nas decisões, e isso consome recurso, energia e saúde da população. Então, eu acho que isso só vem, Fábio, para reiterar aqui o nosso sonho, porque a gente achou essa bandeira lá atrás, né, há muitos e muitos anos, de como é importante a gente coordenar o cuidado, né? E hoje eu tenho a oportunidade de fazer isso dentro de um grupo que permite que a gente navegue esse usuário nos 3 níveis, né, da cadeia, no primário, no secundário e no terciário. Como o Marcos, eu acredito demais na transição de cuidado, acredito demais na pressão que esses pacientes fazem dentro do sistema e como é importante a gente coordenar e fazer a transição pré- e pós-hospitalar. E isso só vem, obviamente, com esse acelerômetro aí da transformação digital, para que a gente possa, né, engajar tanto o médico como o paciente nessa transformação e gerar um input de dado para a gente ser mais inteligente e poder entregar o cuidado certo na hora certa, no lugar certo, com melhor qualidade e baixo custo. Conhece essa frase, né, Fábio? Muito. Então é Muito isso. bem. Obrigada pelo convite. Bem, para fechar, antes de fazer os agradecimentos finais para vocês, eu queria também colocar o seguinte, né? Essa questão toda, que a gente vê hoje vindo à tona, coloca a ZAP numa oportunidade muito grande, porque o que, no fundo, que as pessoas estão querendo, estão falando, elas querem assim, puxa, como é que alguém pode conhecer melhor a minha saúde? Esse negócio de pronto-socorro não está fazendo mais sentido, muita gente está questionando, e é uma oportunidade de ouro para nós, para começar a entender as pessoas e fazer uma jornada adequada para todo mundo. A minha volta para o mercado, depois de ter vendido a minha empresa, foi justamente essa que a Ana colocou, né? Onde estão os dados e como é que eu posso trabalhar para gerar os dados para que se possa fazer a gestão de saúde populacional e aplicar a inteligência nisso. Nós só estamos pesquisando, trabalhando, desenvolvendo soluções para isso e com um bom sucesso, um razoável sucesso. Não estou aqui para fazer marketing, mas eu acho que eu vou fazer o marketing da ZAP. A ZAP é uma oportunidade fantástica agora para a gente consolidar um conceito,
tudo que nós estamos falando há anos faz todo sentido agora e recebemos um impulso. Nós temos o conhecimento, uma bagagem de formação, de experiências, que faz todo sentido ser analisado pela sociedade com uma forma mais detalhada toda a nossa proposta. Acho que é isso que, essa mensagem eu queria deixar aqui no final, para que todos que estão nos ouvindo percebam e venham, ou se não perceberam, venham conhecer em profundidade a ZAP, porque ela junta no seu discurso tudo o que está sendo falado como importante, como desafiador, como deve ser feito nesse novo conceito, nesse novo modelo de sociedade que está surgindo agora e nesse novo patamar que foi colocado a saúde. Eu quero agradecer para todos, a Ana, ao Marco, a ZAP, que deu essa oportunidade para a gente fazer esse seminário, e principalmente a Mara e toda a equipe da ZAP que permitiu isso acontecer de uma forma tão gostosa e tão fácil de colocar, né? E, é claro, a todos que estão nos ouvindo, que estão nesse horário de almoço, estão com fome, como eu também estou. Feriado. Feriado em alguns lugares, outros em São Paulo não. Alguns são, alguns não são. Então, agradeço a todos e foi um momento muito gostoso estar com todos vocês. Obrigado, gente. Um abraço. Valeu. É isso, gente. É isso. Sigam a ZAP em nossas redes sociais, se inscrevam no canal e continuem nos acompanhando nas nossas próximas lives, sempre às quintas ao meio-dia. Um abraço e até o próximo encontro. Até logo.